Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar essas dicas de hoje e conversar com a gente, o professor Dr. Paulo Correia, diretamente da EASH para o nosso podcast. Hoje a gente trouxe dicas super interessantes de um tema que gera muita dúvida entre os mapeadores. Professor, qual seria a importância das proposições dentro dos mapas conceituais? E para que elas têm uma finalidade? Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Paulo. E as proposições, que é sempre um desafio, um mistério para a gente entender, elas estão relacionadas com a forma pela qual a gente constrói o conhecimento. Então, se a gente pegar as teorias que informam, o mapeamento conceitual, elas vão nos dizer o seguinte: olha, o conhecimento ele é formado por conceitos e proposições. Ou seja, para você conferir sentido na relação entre dois conceitos e assim construir conhecimento, você precisa dizer como esses conceitos se relacionam. Então, isso é a proposição. A proposição vai nos contar como o conceito inicial se relaciona com o conceito final. Qual é a implicação que isso tem? Se você fizer este esforço e procurar uma explicação razoável para a relação conceitual, você vai criar um mapa conceitual. Então, a gente pode agora definir o mapa conceitual como um diagrama visual que organiza os conceitos numa rede de proposição. Então, essa rede proposicional, no fundo, é o que vai nos ajudar a entender como o mapeador compreende um determinado assunto, um determinado tema. Então, eu vou te dar um exemplo, Bruno. A gente pode pensar aqui em qualquer tema de qualquer área do conhecimento. E eu posso usar como exemplo a área de conhecimento que eu faço parte, que é a química. E eu posso pensar que a química lida com átomos e moléculas. Então, veja que aqui eu acabei de enunciar dois conceitos, átomos e moléculas. Só que qual é a relação existente entre eles? Então, isso é o grande mistério que cerca o entendimento que o mapeador faz sobre o tema. Porque se eu deixar as coisas sem o termo de ligação, sem a explicação que justifica a relação conceitual, a gente vai ter a seguinte situação. Imagine que eu vou dar uma aula de química e falo o seguinte: átomos têm a ver com moléculas, não tem, pessoal? E aí o que acontece? Eventualmente os alunos vão concordar comigo. O problema todo é que eu vou assumir que eles concordam comigo porque eles explicam essa relação conceitual do mesmo jeito que eu. E geralmente isso é um equívoco. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu declaro a relação entre os conceitos. Então, por exemplo, eu posso falar que os átomos formam as moléculas. E aí veja que agora surge um elemento explicativo da relação conceitual. Átomos formam moléculas. Agora, vamos voltar àquela aula de química. Imagine que eu pergunte aos alunos o seguinte: os átomos formam as moléculas? Perceba que agora a pergunta é muito mais clara e bem formulada do que os átomos têm a ver com as moléculas. Então, a grande vantagem da gente utilizar as proposições é que elas nos ajudam a explicitar o nosso conhecimento. Então, essa é a diferença marcante, por exemplo, que existe entre os mapas conceituais e os mapas mentais. Os mapas conceituais revelam muito mais significados do que os mapas mentais. E a gente tem aqui, Bruno, no Conceituados, um episódio muito famoso que discute exatamente a diferença entre esses dois tipos de mapas. Existe um tipo de proposição que é mais adequado para a finalidade do mapa? Por exemplo, eu tenho um mapa com uma finalidade tal. Existe algum tipo de proposição que é mais adequada para esse mapa? Ou as proposições dentro do mapa elas podem ser tratadas de maneira igual para exemplificar um conceito? Olha, primeiro ponto, a gente tem que lembrar que a gente tem um curso no Coursera para certificar mapeadores, ou seja, todos aqueles que têm interesse em utilizar os mapas conceituais. E lá, logo na primeira aula, a gente resolve todo esse problema acerca das proposições.
Então, em uma semana, o cursista lá no Coursera, ele já entende exatamente a diferença entre o mapa mental e o conceitual e ele começa já a elaborar proposições de forma muito clara. O que eu volto a insistir é essencial para revelar o meu conhecimento. Né? Então, fica aqui um convite para os nossos ouvintes para visitarem o nosso site e lá se inscreverem na turma de convidados do Paulo, onde você pode fazer esse curso online. Ele é 100% online, totalmente gratuito, e você ainda recebe, em caso de aprovação, um certificado emitido pelo Coursera e pela USP. Agora, se a gente consegue já entender o papel das proposições, eu diria a você, Bruno, que há dois tipos de proposições que a gente tem que considerar. Um tipo são as proposições mais descritivas, ou seja, o objetivo do meu mapa é descrever alguma coisa. Mas quando é que isso acontece, né, Bruno? Quando, por exemplo, eu vou responder a seguinte pergunta: o que são as moléculas? O que é o átomo? Então veja que se a pergunta começa com o que é determinada coisa, eu vou descrever essa coisa. Este é o esforço que eu vou fazer na minha resposta. Então, se eu fizer um mapa conceitual com esse tipo de pergunta focal, via de regra, as proposições serão descritivas. E aí a gente vai ter um mapa que me ajuda a entender um determinado conceito, um determinado objeto, porque eu vou descrevê-lo. Então, esse mapa conteria, por exemplo, o que são as moléculas, né? As moléculas contêm átomos. As moléculas contêm ligações químicas. Ligações químicas unem os átomos e assim por diante. Então, veja, eu estou descrevendo o que são as moléculas, que é exatamente o objetivo que eu quero nesse mapa conceitual. Agora, a gente pode ter um outro tipo de proposição, que são proposições que a gente chama de explicativas. Explicativas, ou seja, aqui a questão não é descrever um determinado objeto, um determinado evento, explicando ele melhor. Não. Aqui a ideia é explicar como, eventualmente, alguma coisa acontece ou por que alguma coisa acontece. E se a minha pergunta focal começa com como ou porquê, imediatamente, né, o meu pensamento ele se desloca da descrição para a explicação. E aí o mapa fica muito mais interessante e muito mais divertido. Por quê? Porque se eu estou te perguntando por que as ligações químicas se formam, vamos manter esse episódio na química, Bruno. Por que as ligações químicas se formam? Veja que aqui eu não estou pedindo para você explicar o que são as ligações químicas, eu já estou pressupondo que você já sabe o que são as ligações químicas, ou seja, o que são as ligações químicas é um mapa descritivo que você já fez. Em algum momento, quando você vai estudando esse tema, eu posso te desafiar a explicar alguma coisa e não só descrever. Eu quero saber por que as ligações químicas se formam. E aí, certamente, você vai ter que falar de ligações químicas, mas num contexto de energia, né? As ligações químicas se formam para diminuir a energia do meu sistema, e aí eu vou parar por aqui para não perturbar a cabeça do nosso ouvinte. Mas veja que para explicar um processo agora de formação de ligação química, eu tenho que trazer um conceito de energia e de redução de energia. E isso necessariamente não descreve o que é a ligação química. Então, a gente pode pensar, Bruno, que quando a gente está aprendendo, a gente começa fazendo proposições descritivas para entender os fundamentos do tema que eu quero explorar. Em algum momento, eu preciso mudar e buscar explicações mais sofisticadas. Então, as proposições deixarão de ser descritivas e serão mais explicativas. E nesse segundo caso, as perguntas focais, elas provavelmente começarão com como e porquê. Porque o como e o porquê me abrem espaço para falar de eventos e processos que ocorrem ao longo de um determinado tempo. Então, é muito mais sofisticado fazer um mapa com proposições explicativas do que com proposições descritivas. Para terminar essa resposta, eu vou recomendar aos nossos ouvintes que procurem um trabalho que nós publicamos na CEMER, em coautoria com Adriano Nardi, e lá a gente faz uma boa comparação entre as proposições descritivas e as proposições explicativas, mostrando que a partir delas você obtém mapas completamente distintos. Os primeiros tentando definir as coisas e o segundo tentando explicar como e por que as coisas acontecem.
Ótimo, professor. Ótima recomendação e uma ótima aula de química, né, que o senhor trouxe pra gente. Acho que até quem não gosta muito ou acha difícil a química gostou desses comentários feitos pelo senhor. Agora, professor, o senhor comentou sobre os tipos de proposições, né, as descritivas e as explicativas. Agora, a escolha dessas proposições, elas devem ficar restritas ao momento de construção do mapa ou um momento posterior, depois que o mapa já está concluído, onde a gente vai dar aquela revisada, a gente pode mudar essas proposições, passando de explicativas para descritivas, ou ela tem que ficar restrita àquele primeiro momento onde a gente está elaborando o mapa? Olha, Bruno, eu acho que isso vai depender da pergunta focal que o mapeador quer responder. Então, a gente pode imaginar dois cenários. O primeiro cenário é uma atividade de mapeamento onde o mapeador ele já decide no começo qual é a pergunta focal dele. Então, por exemplo, hoje eu preciso fazer um mapa para organizar as minhas ideias sobre as moléculas, e o mapa que eu quero fazer é o que são as moléculas. Se eu já decidi isso no começo, e se eu me mantiver fiel a essa pergunta focal, é inevitável que o meu mapa conceitual tenha uma enorme quantidade de proposições descritivas. Porque se tiver proposições explicativas, isso vai caracterizar aquilo que a gente chama de fuga do tema. Então, se isso eventualmente acontecer, eu vou pegar essa parte de proposições explicativas e vou criar um segundo mapa. Porque uma coisa eu sei, o que são moléculas, você não vai responder usando proposições explicativas, mas sim proposições descritivas. Então, nesse primeiro cenário, se você já começa a fazer o mapa tendo uma pergunta focal em mente, eu acho muito improvável que você altere a natureza das proposições na hora da revisão. Agora, vamos para o segundo cenário, que geralmente é um cenário mais usual para professores, né? Ou seja, eu domino a técnica de mapeamento conceitual e eu quero organizar, por exemplo, os conceitos da minha próxima aula. Então, veja que aqui a gente tem duas vantagens. Eu domino a técnica de mapeamento conceitual e eu domino também o conteúdo a ser mapeado. Então, geralmente, nessa situação, o mapeador ele começa a fazer o mapa sem ter uma pergunta focal pré-definida. Ele começa a mapear o tema. E aí, no momento da revisão do mapa, ele olha para aquilo que ele representou, ele lê as proposições e aí ele vai se interrogar. Qual é a pergunta focal que eu estou respondendo? E geralmente aí ele vai fazer o ajuste final do conteúdo que ele representou na rede proposicional com uma pergunta focal que seja adequada para aquilo que está representado. Então veja que eu posso, no final desse processo, onde eu estou descrevendo o cenário 2, mudar minha pergunta focal. Ah, eu achei que era o que são moléculas, e, na verdade, a hora que eu estou lendo o mapa que eu fiz, eu estou explicando por que as moléculas se formam. Então, veja que, nesse caso, você não altera as proposições, mas eu ajusto a pergunta focal de acordo com as proposições que estão na minha rede proposicional. Então, eu acho que, no fundo, o importante é a gente perceber duas coisas. Existem proposições descritivas e existem proposições explicativas. E o outro elemento importante da gente destacar é que a pergunta focal ela vai orientar o tipo de proposição que faz mais sentido para o meu mapa. Muito bom, professor Paulo. Acho que com esse comentário a gente fecha o episódio de hoje com chave de ouro. É um tema muito complicado, mas graças às suas dicas de hoje conseguiu clarear a cabeça dos mapeadores em como usar e como pensar os mapas conceituais e os tipos de proposições, além de ótimas recomendações e uma ótima aula de química. Professor, muito obrigado pela sua presença em mais um programa, né? Agora a gente tem que colocar em prática para a gente conseguir utilizar essas proposições da maneira mais adequada. Muito obrigado a todos os ouvintes. Agora vamos praticar. Tchau, tchau. Até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.